Olá, segunda série. Bom dia, tudo bem? A professora está aqui fazendo a correção da avaliação com vocês, então, tá? Nós vimos aí na semana passada, na quinta-feira, né? Vocês tiveram a avaliação, nossa última aula também foi na quinta-feira. E hoje, então, estou enviando aqui para vocês as respostas, o gabarito, para que vocês confiram, né? Tirem aí alguma dúvida, caso tenha ficado em relação à nota também, tá? A ordem das questões pode aparecer alterada para vocês aí, pode ser diferente, né? Mas as questões são as mesmas, então deem uma verificada, caso tenham alguma dúvida, de repente anotaram aí gabarito, alguma coisa, só notem se está na mesma ordem que está aparecendo aqui para mim, né? Essa aqui para mim é a questão número 1, onde aparece então, com base nos elementos químicos aí representados na tabela, quais deles têm algumas tendências. Aqui responde as questões de 2 a 4, né? Porque a questão está fora de ordem, como eu falei. Essa aqui é a primeira. Qual tem tendência de perder um elétron? Qual deles teria tendência de perder um elétron? Aquele que só tiver um elétron na última camada. E qual tem um elétron na última camada? Aqueles da família 1A. Portanto, aqui, somente o sódio. Única resposta possível, né? Então, ali, ó, sugestão de resposta, Na, né? Ou o próprio nome do elemento, que é o sódio, tá? Questão número 2, com base nos elementos químicos representados, a mesma situação da tabela anterior, né? Aqui, qual deles tem tendência de receber 2 elétrons? Quem receberá 2 elétrons? Aquele que tiver 6 na última camada. Então, se tiver 6 na última camada, tem que receber 2 elétrons. E qual tem 6 na última camada? O que estiverem na família 16, né? Ou 6A. Porque, como a tendência é completar 8, né? Se ele está na 6A, ele tem 6 elétrons na última camada, tendência de receber mais 2. Então, resposta S, que é o símbolo, né? Ou enxofre, o nome do elemento único que está aqui na 6A aparecendo aqui, tá? Terceira questão, aqui falando já sobre a situação de oxidação e redução também. Então, ao adicionar uma placa de zinco em uma solução de sulfato de cobre, né, de coloração azul, forma-se uma solução de sulfato de zinco incolor. E aí, nós temos a ilustração de como ficaria essa placa, né? Essa placa de zinco. De acordo com as espécies químicas envolvidas nessa transformação, indique o nome dos elementos em destaque. Então, para o zinco sendo uma substância simples aqui, sozinho, ele tem número de oxidação igual a 0, certo? Aqui, sulfato de cobre. Se nós observarmos aqui, o cobre ele tem NOx fixo de mais 2. Então, é só indicar aqui, mais 2, né? O zinco. Aqui também, o zinco também tem número de oxidação mais 2. Então, só acrescentar ali, mais 2. E o cobre aqui como substância simples, né? Então, quando ele está numa molécula, ele tem o NOx mais 2. Quando ele está na substância simples, é 0. Qualquer elemento que esteja sozinho, né, que seja apresentado como uma substância simples, ele vai ser 0, tá? Questão número 4, em relação à transferência de elétrons entre as espécies químicas da equação, né? Então, mais uma vez, nós temos ali, ó, o zinco reagindo com sulfato de cobre, formando o cobre mais sulfato de zinco. Mesma reação da questão anterior, tá? Qual é a espécie química que oxida? Vejam bem, se nós observarmos aqui, o zinco, aqui, ele está com o número de oxidação igual a 0, sozinho, né? Aí, lá no produto, ali no sulfato de zinco, ele vai ter número de oxidação mais 2, tá? Então, se ele foi de 0 para mais 2, significa que ele oxidou. Então, letra B, zinco. Transferência de elétrons entre as espécies químicas, na mesma situação, tá? Mesma perguntinha aqui, né? Indique o agente redutor. Quem é o agente redutor?
aquele que oxida, provocando a redução do outro, né? E na questão anterior, que quem oxidou foi o zinco. Então, aqui também a nossa respostinha é letra B, zinco, ZN. A próxima questão, uma pilha realizada nas condições padrões a partir dos pares de redox, né? Redox significa redução e oxidação, tá? Então, a gente pode chamar de oxirredução ou redox, né? Cobalto 2+, cobalto 0, com o potencial de redução de 0,28 negativo, né? 0,28 volts negativo. E prata mais, prata 0, com potencial de redução igual a 0,80 volts, né? E aí pede para nós, então, qual é a sua força eletromotriz, tá? Então, veja só, quando nós vamos observar isso aqui, para fazer o cálculo da força eletromotriz, como eu disse para vocês na semana anterior, né? Tem que observar quem é o cátodo e quem é o ânodo, tá? Porque para calcular a força eletromotriz ou DP da pilha, nós temos que fazer cátodo menos ânodo, né? Então, quem que é o cátodo? Aquele que tem o maior potencial de redução, porque o cátodo, ele reduz, tá? Então, se o cátodo vai sofrer redução, né? Ele tendo um maior potencial a reduzir, ele vai ser o cátodo da pilha. O elemento que está presente ali vai ser o cátodo, né? Nesse caso, entre o menos 0,28 e o mais 0,80, óbvio que o mais 0,80 é o maior. Então, ele é o cátodo, certo? Aí, como faz a continha? Cátodo menos ânodo. Então, nós faríamos o quê? 0,80 menos o menos 0,28. Daí, menos com menos fica mais, né? Então, 0,80 mais 0,28, o que dá um valor de 1,08 volts. Essa é a DDP da pilha, né? A diferença de potencial entre os dois eletrodos, ok? Letra B. A questão número 7, indique o NOx de cada elemento nas substâncias a seguir. Essa questão, ela era aberta, né? Teve muita situação onde alguns de vocês colocaram somente um número de oxidação, né? Somente ele, mais 2, menos 2, está errado, tá? Eu fiz algumas observações de correção, não sei se vocês observaram, né? Como eu estava pedindo de cada elemento, mesmo daqueles que são fixos, que a gente tem tabelado, era para você indicar, né? Então, aqui, por exemplo, o cálcio ele é da 2A, o número de oxidação dele é fixo, 2+, então você tinha que colocar ali, Ca, 2+, né? Nitrogênio, o nitrogênio a gente não sabe, então a gente vai ter que calcular. Oxigênio é fixo, menos 2, né? Então, cálcio 2+, oxigênio menos 2, aí o nitrogênio, como que calcula? Lembrar que as substâncias, elas têm que somar os números de oxidação dando 0, quando é uma substância molecular igual a essa, né? Aí, você faria aqui do nitrogênio e chegaria que ele é mais 5, tá? Por que mais 5? Porque 3 vezes 2, 6. 6 vezes menos 2, né? 6 vezes menos 2, nós teríamos aqui menos 12, certo? Aí, nós temos que ter essa mesma quantidade para zerar, nós temos que ter essa mesma quantidade positiva. Nós já tínhamos o cálcio com 2+, tá? Então, o nitrogênio nós tínhamos que ter, tipo, mais 10 para resultar nisso, né? Como tem 2 nitrogênios, ó, né? 2 nitrogênios, então, o NOx dele é mais 5. Mais 5 vezes 2, mais 10. Com o mais 2 do cálcio, zerava o menos 12 aqui do oxigênio, tá? E na letra B, a diferença é que a soma não tem que dar 0, a soma tem que dar o valor da carga que está ali, menos 2, né? Então, se o oxigênio, o NOx dele já é menos 2, vezes 4, menos 8, certo? Então, o enxofre teria que ser mais 6, porque daí mais 6 com menos 8
teria o resultado igual a o valor da carga menos 2, tá? A questão número 8, as reações que envolvem transferência de elétrons são conhecidas como reação de oxirredução, né? Então, resposta correta ali, oxirredução, tá? Eletroquímica é o ramo da química que estuda as reações que produzem corrente elétrica ou que são produzidas por ela. Sobre esse processo, responda, ainda dentro daquelas questõezinhas, né, ali de 1 a 4, porém, ficaram aí fora de ordem, né? Em uma pilha, o processo de oxidação ocorre no ânodo e a redução ocorre no cátodo, né? Então, era só preencher ali, oxidação e redução. Questão número 10, em uma célula galvânica, o cátodo é representado como eletrodo positivo e o ânodo como eletrodo negativo. Questão número 11, sobre as pilhas, né? Para responder aí se verdadeiro ou falso, tá? As pilhas e baterias são denominadas células voltaicas ou galvânicas, verdadeiro, né? As outras aqui, letra B, C, D e E, todas elas falsas, tá? Então, aqui algumas informações que não condizem, né, com o correto, portanto, são as alternativas falsas aí, né? Vamos pegar ali a letra D, por exemplo. No ânodo de uma pilha, eletrodo positivo, ocorre a perda de elétrons. Não, o ânodo é o eletrodo negativo, né? No cátodo de uma pilha, eletrodo negativo. Não, também é o contrário. Cátodo é o eletrodo positivo, tá? Então, aí, essa foi a questão número 11. A número 12, falando sobre oxidação também. Muita gente copiou essa questão da internet, porque ela é uma questão de vestibular, tá? Ela tem no material de vocês também, com letras A, B e C, tá? Porém, né, a falta de atenção de vocês aí na leitura e interpretação da questão, e a preguiça de alguns, né, que foi 1 ou 2 somente que fizeram correto, copiaram as respostas lá como estava lá na ordem errada, tá? Então, por exemplo, na apostila está pedindo a soma dos coeficientes estequiométricos. Eu não pedi isso, tá? Por quê? Porque eu falei para vocês que não ia cobrar, porque não tinha dado tempo de focarmos bastante nesse conteúdo. Então, coeficientes estequiométricos por balanceamento de oxirredução, eu não pedi. E aí teve gente que respondeu isso, porque estava lá na consulta da internet, né? Então, a letra A, ela só pedia quais são os elementos que sofrem oxidação e que sofrem redução. Era só você fazer o processo aqui, né? E você indicaria, por exemplo, quem que sofreu oxidação aqui, né? Quem que estava com valor com o número de oxidação positivo e quem que estava com o número de oxidação negativo, tá? Era só indicar os dois processos que aconteciam, né? Nós tínhamos aqui o alumínio oxidando, né? Porque ele estava aqui com carga 0 e aí ele foi lá para carga mais 3, né? E nós tínhamos a prata aqui do Ag2S reduzindo, tá? Então, eram essas duas respostas que vocês tinham que colocar. Alumínio oxida, prata reduz. Somente isso. E depois, agente oxidante e agente redutor. Aí é só inverter a situação, né? Quem foi que oxidou o alumínio? Se o alumínio oxidou, então ele é agente redutor, tá? Aí o Ag2S, se a prata do Ag2S reduziu, então ela é agente oxidante. Só isso, tá? E aí, finalizando, né? Finalizamos aqui a correção da avaliação. Eu quero que vocês deem uma olhada no livro de vocês, tá? Na apostila, né? Na página 25, onde nós falamos sobre a espontaneidade de uma reação,
tá? Vou colocar aqui. Página 25, de uma reação, né? E aí, vocês vão tentar fazer o exercício número 1 da página 32, tá? Ó, página 25, então aqui vocês vão fazer uma reação, cálculo da ADP, né? Que é a redutora, antioxidante, você já sabe fazer isso. E depois vocês vão lá na 32. Aí, na questão 32. E vão tentar fazer este exercíciozinho aqui, ok? Então, aqui, número 1 e número 2 vocês podem fazer, né? Número 1 e número 2. Vocês podem fazer uma consulta aí, observar, né? Do que está falando essas duas questões, que é sobre o processo de corrosão, né, de oxidação. Tem um texto na página anterior, tá? Aqui tem um texto aqui de conexões, como minimizar os efeitos da corrosão. Vocês vão ler esse texto, né, e responder a questão 1, 2 e 3 aqui dessa página 32, ok? Isso vai ficar aí para quarta-feira. Aí na quinta-feira que nós temos aula, a gente já faz a correção, ok? Então, por enquanto é isso, tá? Boa semana de estudos para vocês, um abraço.